bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja e em qualquer horário que esteja acompanhando o nosso podcast, Revista Igaporã, em qualquer parte do planeta pela Rede Mundial de Computadores, o nosso muito obrigado por você estar mais uma vez conosco. Nosso podcast ficou parado por 2 meses e agora retomamos com a série de novos vídeos. E você que acompanha já sabe, todos os nossos temas são de grande relevância para a comunidade, para a sociedade. Por isso precisamos do seu apoio. Você acompanha nosso podcast pelo YouTube, pelo nosso canal Revista Igaporã. Então é fácil, basta você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, clique para se inscrever. Se você já se inscreveu, veja lá se o YouTube mantém você como inscrito, porque em alguns canais as inscrições estão sendo canceladas pela plataforma sem nenhuma explicação, tá certo? Coisas do algoritmo. Então observe aí, se inscreva, observe se sua inscrição continua ativa. Ative o sininho também para receber nossas notificações e é muito importante também para a gente que você compartilhe nossos vídeos, comente aí, deixe a sua opinião, né, sobre os temas abordados aqui no vídeo. Também curta, né, e compartilhe para os seus amigos. Precisamos muito do seu apoio, não custa nada, só um segundo do seu tempo. Desce aí embaixo do vídeo, se inscreve, compartilha, comente, deixe o seu gostei, o seu like e vai nos auxiliar bastante. E hoje temos mais um tema de grande importância. Nós vivemos há poucas semanas, há poucos meses, alguns dias, períodos turbulentos com ataque a escolas. Vários ataques às escolas, né? Principalmente escolas infantis, de educação infantil. E tivemos, infelizmente, vítimas fatais dessas pessoas que invadiam as escolas e atingiu com arma branca, com tiros, né? Pessoas inocentes, crianças, né? E isso causou um choque muito grande no Brasil. Felizmente, houve uma parada nas últimas semanas. As forças policiais estão investigando, principalmente por meio da internet, perfis que incentivam essa prática, pessoas que comentam e que se dizem disponíveis a fazer isso, principalmente os neonazistas, o atual fascismo que está tomando conta aqui, está ainda muito forte no mundo, né? Mas mais forte é a reação humana contra esses comportamentos. Então isso deixou o Brasil chocado. E hoje nós vamos comentar, no sentido de tentarmos entender quais são as responsabilidades. O Estado é responsável, os governos são responsáveis, as famílias desses jovens, dessas pessoas que cometeram esses crimes são responsáveis. A família das vítimas tem alguma participação, alguma responsabilidade nisso, embora para nós não pareça de jeito nenhum, né? Então, afinal de contas, não é somente buscar responsabilidades. Hoje nós traremos uma explicação sobre a legislação brasileira, nos ajudando a entender esse contexto. E para isso contaremos com a participação hoje da nossa grande amiga, né? Cíntia Barros, advogada muito conhecida aqui na região. Cíntia já tem uma atuação na internet também bem consolidada, é mestre em Direito, participa de grupos de pesquisa. Cíntia é muito atuante e vai nos trazer todas as informações necessárias para que nós tenhamos uma base de pensamento, de julgamento, de análise e consigamos entender essa realidade. Como não foi possível fazermos uma gravação ao vivo, como sempre fazemos das outras vezes, Cíntia se dispôs, dentro da sua agenda apertada, a colaborar conosco. Nós enviamos alguns questionamentos e tópicos de roteiro e ela nos mandou os vídeos comentando. Então será assim, dessa vez. O importante para nós é produzir o material e levar até vocês. Então, hoje temos a alegria de contar aqui com nossa grande amiga Cíntia Barros. Olá, atendendo ao convite do professor Cristiano Fábio, hoje participo do podcast Revista Igaporã com o seguinte tema: Ataques em escolas, o que o direito tem a nos dizer? Meu nome é Cíntia Barros, eu sou advogada inscrita na OAB Bahia, sou bacharel em Direito pela UniFG, mestre em Direito pelo Centro Universitário UniFG, sou ex-bolsista CAPES, especialista em Direito Público. Atualmente, sou diretora administrativa do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da região do Alto Sertão. Sou professora, pesquisadora e investigadora científica dos seguintes grupos de pesquisa: CIDEP e Andira, ambos vinculados ao PPGD da UniFG, e do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica, vinculado ao PPGD da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Agradeço pela atenção e pela oportunidade de participar do podcast Revista Igaporã, falando sobre um tema muito importante
que é sobre os ataques em escolas, o que o direito tem a nos dizer. Então, Cíntia, nós aqui agradecemos a sua participação, o seu carinho dentro da sua correria diária, dentro da sua agenda apertada, ter conseguido encontrar esse momento para compartilhar conosco. Então, nós queremos saber inicialmente o seguinte, Cíntia, dentro do seu conhecimento na área de direito, você que é uma pessoa super atuante na área, na rede social, então, participa de cursos, palestra, não é? Alguém bastante ativa no meio, é um ativista social a partir da sua formação em direito. Vamos tentar entender inicialmente esses ataques às escolas sobre a questão da responsabilidade legal. O Estado, as instituições de ensino, aquelas instituições públicas do Estado, das prefeituras, dos estados, governos estaduais ou do governo federal, ou então as instituições particulares, quem mantém, quem gere, quem administra ou quem é o proprietário dessas instituições tem responsabilidade legal sobre esses ataques? Bom, dando continuidade, acerca do tema, ataques em escolas, o que o direito tem a nos dizer, partindo desse contexto, é importante compreender que esses ataques resultam em vítimas fatais. Pessoas são feridas e pessoas são mortas. Mas qual seria a responsabilidade legal das instituições de ensino? É uma pergunta que comporta outras perguntas. Então, a manchete, quando fala ataques em escolas, deixa mortos e feridos, são notícias que chocam a nossa comunidade, a nossa sociedade. Mas o que que o direito, né, a parte jurídica, o ordenamento jurídico, tem a nos dizer em relação a isso? É importante salientar que algumas pesquisas são feitas sobre a temática e, de acordo com um levantamento, né, feito pelo Instituto Sol da Paz, foi até publicado na CNN, no final de novembro do ano de 2022, o ano passado, desde 2003, o Brasil registrou cerca de 11 episódios de ataques com arma de fogo em escolas brasileiras. Além disso, a CNN fez um levantamento que ao menos 5 episódios de violência no ambiente escolar foi o ponto princípio, também a utilização de armas e facas. Então, para fomentar esse debate, para compreender essa pergunta, né, para poder responder, debruço no conteúdo que foi produzido pelo professor Brandão Cavalcante na coluna com Ju acerca da temática. Então, quando se fala em responsabilidade civil das escolas, é importante compreender que nesse episódio em específico, as mortes elas se deram em duas escolas, tanto uma escola pública, né, uma instituição pública, como uma instituição privada. E passando a analisar o primeiro caso da escola pública, houve a morte de 3 professoras. O professor Brandão, ele coloca que neste caso em questão, nós estamos diante, né, de uma situação de responsabilidade extracontratual da administração pública. Essa responsabilidade, para que possamos compreender de uma forma mais simples e específica, é aquela que ela não decorre de um contrato público, porque 3 servidoras foram mortas no exercício da sua função. Entende-se, então, por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem, nas palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. Para compreender essa parte, esse conteúdo que eu falei aqui agora, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o autor ele aponta que podemos perceber que o estudo da responsabilidade extracontratual se baseia na análise da responsabilização civil do poder público pelos danos decorrentes dos atos praticados pela administração pública, seja esses atos lícitos ou ilícitos, sejam atos comissivos ou omissivos. A nossa Constituição de 1988 disciplina lá no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, irão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado que o direito de regresso contra o responsável, no caso em que ocorrer dolo ou culpa. Dessa forma,
o texto publicado no Conjur, ele aponta que o texto constitucional, supra, ele aponta que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos atos praticados pelos agentes no exercício da função, ao menos como de regra, de forma que objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Entretanto, neste caso em específico que ocorrera, não houve um ato praticado por um agente público e sim uma omissão em não evitar este acontecimento. Então, nós estamos diante de uma responsabilidade do poder público em virtude de uma omissão e não é ter o quê? Evitado a tragédia. E quando fala-se em responsabilidade objetiva da administração pública, estamos falando, dizendo, estamos querendo dizer responsabilidades pelos atos comissivos. O que é isso? Decorrentes de uma ação, praticados por ela, pois, no que tange, né, em relação aos atos omissivos, a doutrina da jurisprudência, ela entende pela necessidade como regra de quê? Da comprovação de dolo ou culpa. Então, neste texto, o professor ele aponta o quê? Que podemos afirmar que a responsabilidade pelos danos decorrentes dos atos omissivos que são praticados pela administração pública é, em regra, subjetiva, sendo este o entendimento do STF. Então, não basta um dano decorrente de uma omissão estatal para que possa se caracterizar o dever de indenizar. É preciso, é necessário que a omissão seja culposa. É necessário que a administração tivesse o dever de agir e tenha se omitido. Então, não pode-se, por exemplo, culpar o ente público toda vez que formos assaltados na rua, alegando que o dano decorreu da falta de segurança, que é um dever do Estado, mas se ficar comprovado que a prática daquele assalto ao lado de uma viatura, né, policial, e que os policiais eles se omitiram de forma negligente, não impedindo que aquele dano viesse a ocorrer, e era possível evitar, aí a gente vai ter o quê? Uma possibilidade do Estado responder pelos atos praticados pelos seus agentes. Quem tinha o dever de agir, não agiu. Então é importante compreender. Então, essa lógica ela não se aplica, né, de acordo ao que o STF, quando o Estado está na situação de garante, ou seja, quando alguém está sob a tutela do Estado, né, do poder público, como no caso nas escolas públicas, em relação aos alunos, às alunas, em relação aos agentes públicos, como os professores, as professoras, situação em que necessariamente haverá responsabilidade estatal objetiva, que é o quê? Independente de se estar diante de uma ação ou de uma omissão. Então, em relação a esse caso de Aracruz, né, o Estado ele deve ser responsabilizado civilmente pelas mortes das professoras, não havendo que se falar em culpa exclusiva do atirador. Primeiro, porque ele era menor, e segundo, porque a escola deve ter segurança necessária para evitar essas tragédias. O professor aponta isso no texto do conjunto. Então, já em relação à escola particular, onde a aluna ela veio a óbito, a lógica é da responsabilidade da instituição de ensino, existindo o dispositivo, né, do Código Civil que fala expressamente sobre a responsabilidade civil das instituições de ensino, lá o artigo 932, que fala que são também responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, além disso, aplicado ao Código de Defesa do Consumidor também, que o artigo 14 fala sobre o fornecedor de serviços, que ele vai responder independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e risco. Então, o que que nós temos aqui? A escola particular também responde de forma objetiva. Quando o quê? Quando o serviço ele não for de forma adequada, não haver um funcionamento correto,
tal como aconteceu no caso apontado, que não houve o quê? A garantia da segurança da aluna que estava sob a tutela, sob a guarda da instituição privada. Então, a responsabilidade civil das instituições de ensino, neste caso, está bem estabelecida, bem clara, né? Quando se fala da responsabilidade extracontratual, no que tange, né, a questão da instituição pública, a responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, e nós temos a responsabilidade civil, né, a reparação civil da escola privada, no que tange à instituição em que ocorrera também o fato aí do ataque na escola. Então, o que o direito tem a nos dizer, bem fundamentado nesse ponto, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, da nossa legislação e também da nossa doutrina. Como já havia dito, né, utilizando aí o conteúdo produzido pelo professor Brandão de Cavalcante como meio aqui para compreender um pouco sobre essa temática da responsabilidade civil, né, a responsabilidade legal da instituição de ensino, tanto a privada como a pública. Bem, ficou bem claro para todos nós as responsabilidades legais a partir de quem é proprietário, né, das instituições, sejam as privadas, particulares, ou também as instituições públicas que estão sob responsabilidade do Estado. Mas sim, é o seguinte, as famílias possuem alguma responsabilidade legal sobre esses ataques? Claro que as famílias são vítimas, né, a nosso ver. Famílias das vítimas, como também a família dos autores, que a gente sabe, na grande maioria ou em quase todos os casos, não tem nenhuma participação direta nesse ato translocado, irresponsável, maluco, não é? Ensandecido de quem entra na escola para fazer esses ataques. Mas, sob o ponto de vista legal, nos explique aí qual a responsabilidade, se há, das famílias das pessoas envolvidas nas ocorrências. Dando continuidade sobre a temática, é, no, a legislação brasileira, né, sob o olhar da legislação brasileira, essa questão é muito importante. As famílias, elas também podem ser responsabilizadas pelos ataques às escolas, né, pelos ataques ocorridos nas escolas. Então, neste contexto, as mortes das professoras na escola pública, o parágrafo 6º do artigo 37 lá da Constituição diz que ficará assegurado o direito do regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, o dispositivo legal, né, em questão aponta o entendimento de que a pessoa responsável pelo dano ressarcido pelo poder público poderá ser cobrado por meio de uma ação de regresso a ser ajuizada pelo ente público. Então, caso o poder público seja instado a indenizar, seja mandado, né, indenizar. Quem deve arcar com o valor da indenização em um segundo momento é autor do dano ou seu responsável legal. Então, neste ponto, neste contexto, surge uma outra indagação, uma outra pergunta. Poderia a pessoa lesada optar por ingressar com uma ação indenizatória diretamente contra o causador do dano ou, no caso, contra o seu representante legal? Aí entra a questão do Supremo Tribunal Federal, né? Neste ponto, a matéria do conjunto ela ainda dispõe que o causador do dano, né, o STF ele entende que se o causador do dano fosse um servidor público que estivesse no exercício da função, essa possibilidade ela não existiria, porque de acordo com o STF não seria possível uma responsabilização per saldo do agente público, devendo este último responder por meio de uma ação de regresso, devido ao fato mencionado no parágrafo 6º do artigo 37, que é assegurado o quê? O direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Prevê o quê? Uma garantia. Uma para o lesado de ser ressarcido e outro para quem? O agente público, de só responder através, por meio de uma ação de regresso. Entretanto, no caso do atirador, não era o quê? Ele não era um agente público, ele não estava no exercício da função, mas ele era o quê? Um ex-aluno. O que atrai para ele ou para os seus representantes legais a responsabilidade pelo ocorrido. E a mesma lógica, ela vai valer para a morte na escola privada.
E aí nós temos o Código Civil, que disciplina que são também responsáveis, no artigo 932, pela reparação civil. Inciso 1, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Então, assim, os familiares das vítimas podem optar por entrar com ação reparatória somente contra o poder público ou a escola privada, podem, né, optar por ingressar com ação contra o poder público ou a escola em conjunto com os representantes legais do atirador, ou pode optar também por entrar com ação diretamente e apenas contra os responsáveis legais do atirador. Então, existe sim essa possibilidade, conforme disciplina a legislação, né, a Constituição Federal e o Código Civil brasileiro, no que tange à indenização, né, essa questão da reparação civil. Um outro fator importante, Cíntia, que a gente considera que além das responsabilidades, como você deixou muito bem explicado aí, das famílias, do Estado, nós também podemos agora, nessa parte do programa, falar sobre possibilidades de superação desse problema. Como podemos enfrentar? Em sua experiência na área do direito, no seu trabalho também na administração pública, o que pode ser feito para o enfrentamento do problema, seja por parte do Estado, das próprias famílias, das comunidades? Como podemos superar essa onda de ataques que ocorreram às escolas nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses? Como superar isso? É importante salientar também a respeito do papel do Estado no enfrentamento desse problema, do ataque, né, nas escolas, esses ataques que vêm ocorrendo sucessivamente aí na sociedade. E quando fala sobre a responsabilidade, né, possibilidade de ação, de enfrentamento desses riscos, né, que a sociedade ele passou a enfrentar, né, com mais intensidade nos últimos anos. Então, assim, nós vivemos tempos difíceis, né, essas tragédias que não eram esperadas, elas estão cada vez mais próximas, né, outros países já passaram por isso, né, com mais frequência, mas não com tanta intensidade como no Brasil. E coloca em pauta a questão do discurso de ódio, né? Esse discurso de ódio que vem sendo propagado, disseminado na nossa sociedade, e aí que vai resultando nessas situações bem deploráveis, né? Onde ataque em escola pública, em escola particular, aluno, professor que é ferido, que é morto, em decorrência dessas atividades bem tristes. Então, de qualquer forma, surge a possibilidade de responsabilização, tanto no âmbito civil, né, como também na questão criminal, que o responsável ele vai ter que se apresentar, né, à justiça aí para poder é, responder acerca dessa situação, o porquê, né, os motivos que levaram a ocasionar toda essa conjuntura negativa. Então, cabe reparação, né? Cabe reparação financeira para as pessoas que perderam seus entes queridos, sendo responsável, nesse caso, de forma objetiva, né? O poder público, no caso da morte das professoras da escola pública e a escola privada, no caso da morte da aluna. Então, além dessa responsabilidade legal do atirador, né, que era menor de idade, que também vai arcar, tem que arcar com o valor da indenização, e isso pode acontecer por meio de ações de regresso por parte do poder público, como foi apontado no outro, na outra pergunta, do poder público e da escola, né, de uma forma simultânea. Existe também essa questão da responsabilidade do Estado, né, mas no sentido de enfrentamento. Então, aqui tem-se uma questão relacionada às políticas públicas, sobre a necessidade também de treinamento dos educadores. Nós vemos hoje que os professores eles sofrem muito, né, existem muitos casos de desgaste, tanto o desgaste físico, né, as doenças que podem decorrer depois de anos e anos e anos de trabalho, como as psíquicas, né, ansiedades, depressão e etc. E isso pode estar também atingindo os alunos, porque muitas vezes uma atitude, uma fala, né, do professor, isso pode fazer com que o aluno ele se revolte e venha a praticar esses atos. Voltar a querer a punir a professora mediante a utilização desses joguinhos que há um vício hoje também dos jovens, algumas crianças também, e pode utilizar a arma do pai,
né? Pode pegar uma faca. Então, assim, pela facilidade como isso tudo se tornou de uma forma bem prática na nossa sociedade, né? Vem tomando forma, mediante a facilidade da tecnologia, né? A tecnologia, principalmente porque é muito fácil de disseminar. E existe uma falha nessa questão do Estado, principalmente no serviço de inteligência, né? Porque esses grupos que eles criam, né, para poder estar discutindo essas questões aí e depois botar em prática, né, esses ataques, os serviços de inteligência, né, poderiam ser mais eficazes, mais eficientes. Então, nós precisamos o quê? Qualificar professor, dar assistência ao professor, assistência à saúde mental, principalmente, para poder lidar com os problemas cotidianos. Precisa também da assistência para os alunos, né? Essas políticas públicas, elas precisam existir. Ou seja, o aluno, ele precisa ter todo esse acompanhamento pela instituição, tanto pública como privada. E, além disso, os serviços de inteligência, eles precisam ser mais eficazes, precisam ser eficientes, no sentido de evitar, ou seja, de contactar esses casos, né, essas falas que existem, né, depois dos ataques, a disseminação de que é, essas pessoas que praticam esses atos já havia discutido, já havia falado que tinha a pretensão de fazer isso ou aquilo em determinado local, em determinada instituição, seja ela pública ou privada. Então, precisa também, além desses três fatores que eu falei, de investir no professor, investir no aluno, investir em tecnologia de ponta, também na questão da segurança mesmo dentro da instituição, de vídeo, né, a câmera para poder estar filmando ali, ter um serviço de inteligência nesse sentido, as catracas também, né, para poder estar verificando se o aluno está portando arma, também está averiguando se não sendo uma arma de fogo, mas também pode ser uma arma branca, uma faca. Então, precisa-se ter essa análise, esse planejamento, ações voltadas para essa questão, no sentido de evitar que essas tragédias elas venham a acontecer. Então, cada vez mais investir, e principalmente na educação, né, a política pública mesmo, dizer não às armas, e sim a educação, a leitura, o conhecimento, né? Porque a escola é um ambiente que tem que ser agradável, a academia ela tem que ser um ambiente de pensar, de conhecimento, ou seja, um ambiente para que o aluno ele possa se sentir bem e estar em segurança. Então, não é só colocar a polícia dentro da escola, mas é preparar, ou seja, a gente precisa de planejamento, porque planejamento com ação e prática, nós conseguimos ter o quê? Um resultado positivo. Então, não basta só dizer a lei, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade dos pais, mas também da comunidade em si. Ou seja, nós precisamos ter todo esse apoio, pai, aluno, né? Porque o professor sozinho, ele não consegue fazer nada. Ele precisa do apoio do Estado, ele precisa do apoio dos pais, os alunos. Então, assim, uma cadeia alimentar é um conjunto, ou seja, um depende do outro, para que tenha o quê? Um resultado de excelência, um resultado positivo e que a gente consiga, né, evitar todas essas formas de violência nas escolas com a conscientização, ou seja, dizendo não às armas, dizendo sim à leitura, ao conhecimento, que é mais importante. Então, o que que a gente precisa hoje? De investimento em política pública. Porque política pública é que faz a nossa sociedade se desenvolver melhor, ou seja, dar oportunidade às pessoas e também compreender, ou seja, além de você ter todo esse aparato do Estado para cautelar, para poder verificar, para poder coibir esses atos, mas também é necessário que a sociedade ela caminhe junto e precisa de quê? De educação de qualidade. Então, o conhecimento, ele é necessário para que a nossa sociedade ela se desenvolva da melhor forma possível. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade ao professor Cristiano Fábio para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que é de suma relevância para a nossa comunidade acadêmica e também para a nossa população. Muito obrigada pela oportunidade. Essa foi a participação da nossa amiga, a advogada Cíntia Barros, que com todo carinho, toda boa vontade, aceitou participar do nosso podcast. Não foi um homem difícil para ela devido à agenda tumultuada de trabalho, a agenda apertada de trabalho. Ela gravou os vídeos, nos enviou. Nós agradecemos de coração. Agradecemos a você também que está aí. Olha, não se esqueça, precisamos muito da sua colaboração. Curta esse vídeo antes de sair, compartilhe, comente um pouquinho aí sobre o que você está achando, sugira novos temas, traga a sua crítica que sempre será construtiva para o nosso trabalho.
Agradecemos demais a sua presença, a sua companhia e convidamos você para o próximo podcast, né, que já está pronto e será lançado na próxima semana. Um grande abraço.